Seja super bem-vinda, super bem-vindo ao episódio 2 do maior evento online de naturopatia do Brasil. Meu nome é Fernanda e nessa semana eu tô te ensinando a se tornar especialista na naturopatia com 100% de eficácia, segurança, confiança e resultado. Mesmo que seja do absoluto zero ou se você já for da área das terapias e afins. Imagine só você podendo unir o que ama fazer, ajudar outras pessoas e ainda ter os resultados que você deseja. E eu sei que isso parece complicado ou bom demais para ser verdade, eu também achava tudo isso, até conseguir transformar a minha vida e ver a vida de pessoas comuns serem totalmente transformadas. Imagine você também tendo esses resultados com seus clientes. Se prepare, porque nessa aula eu vou te mostrar tudo o que você pode alcançar. Aqui você vai ver que sim, é possível trabalhar com o que ama, acordar todos os dias sentindo leveza, propósito, sentindo que você está fazendo o que veio aqui para fazer. Você vai ver que é possível ter as coisas que você deseja e sabe que merece, sem precisar depender de ninguém. E ainda ajudando outras pessoas com eficácia de verdade, disseminando a naturopatia com propósito, segurança, confiança e tendo mais resultados profissionais. Só para contextualizar, no episódio passado eu te mostrei como em meio a um desafio pessoal eu adentrei na naturopatia e mudei completamente a minha vida e desenvolvi um método com passo a passo onde posteriormente centenas de mulheres e pessoas comuns também foram transformadas. Também te expliquei mais o que é a naturopatia, de onde surgiu e te mostrei como a naturopatia é um mercado oculto em extrema ascensão e que agora você tem um tesouro nas mãos. Se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que você volte o capítulo para ver. É só dessa forma que você vai aproveitar ao máximo essa imersão comigo e vai assim poder continuar nessa jornada de transformação. Lá também, diversas pessoas como você já deixaram seus comentários na aula. Aqui embaixo tem o link para você poder assistir a aula 1. E hoje nós vamos mergulhar e nos aprofundar nos 3 pilares do seu sucesso. O ESR. Lembra que eu falei que a naturopatia é o veículo para te levar onde você deseja? Pois é, eu vou te mostrar agora um mapa. Você vai ver como usar as plantas em suas 3 ramificações para a atuação integral das pessoas. Vai entender como funciona a janela terapêutica para ter segurança e confiança nas aplicações. E por fim, vamos ver as formas de resultado infinitas para você. Você vai aprender as 14 possibilidades para viver da naturopatia, para ter liberdade financeira, geográfica, de tempo e o mais importante, ter o seu propósito de vida aliado com o seu ofício e ainda ajudar centenas de pessoas no seu caminho, tendo um alto faturamento como resultado. Mas antes, eu só queria agradecer a avalanche de comentários sobre a última aula. Eu e minha equipe fizemos o máximo para responder cada um de vocês, todos os comentários, e se você ainda não deixou o seu, coloque aqui abaixo o seu comentário, o que você está achando dessa semana. É muito bom para a gente ver essa comunidade de pessoas que querem a transformação por meio da naturopatia, todos com o mesmo objetivo. E eu imagino que na primeira aula você pensou que isso tudo é muito maravilhoso, mas como eu vou dar conta, não é muita coisa, enfim, ficou um pouco perdida? Fique tranquila que nessa aula eu vou te explicar tudo com simplicidade e objetividade. Então vamos nos aprofundar nos pilares do método da naturopatia integrativa. Lembra que eu falei sobre o mercado oculto da naturopatia em extrema ascensão? Pois bem, para você ter sucesso e resultado da forma mais rápida, simples e com esse resultado garantido em meio a esse cenário, a sua transformação ela tem que ser sustentada por 3 alicerces, 3 pilares. A abordagem revolucionária da naturopatia integrativa abrange esses 3 pilares. O ESR, como eu nomeei: eficácia, segurança e resultado. A naturopatia integrativa une o poder da tríade total das plantas para você promover eficácia de fato nas aplicações. A gente usa a janela terapêutica para você atuar com segurança e confiança e com isso você tem como resultado atuar com propósito, ajudando as pessoas e assim conquistando mais prosperidade. E eu sei que pode parecer óbvio demais, mas se fosse tão óbvio assim, você já teria aplicado da maneira correta e conseguido se tornar especialista na naturopatia com sucesso de verdade. Mas calma que eu dei uma adiantada, eu vou te explicar cada um desses pilares. Então vamos ao primeiro, que é o pilar da eficácia. Na naturopatia integrativa, eu desenvolvi o uso integrado do poder da tríade total da natureza. Ou seja, a gente usa aqui planta, óleo essencial e floral. Agora eu vou te explicar melhor sobre cada uma dessas formas.
A primeira é o uso das plantas, ou seja, da fitoterapia. A gente usa dessa forma as plantas para promover bem-estar, cura, prevenção, saúde, através do uso terapêutico das plantas. Nessa primeira etapa, a gente precisa se aprofundar no sistema de tratamento natural, que usa as plantas e os vegetais com finalidade medicinal. Aqui, como eu sempre digo, vai muito além do chá. A gente pode indicar plantas através de tinturas, compressas, suco medicinal, oleato, shot, garrafada e muito mais. E aqui a gente está atuando nos 3 campos com as plantas: físico, emocional e sutil. Por exemplo, você já deve ter tido a experiência de estar em meio à natureza e sentir aquela leveza, um bem-estar que não dá nem para explicar. O que é isso? Essa é a atuação energética sutil das plantas, mais especificamente da energia vital que a gente fala. Então a atuação energética vem daí. A atuação no campo emocional e físico é por conta dos químicos naturais que as plantas possuem. Por exemplo, esse aí que está aparecendo é um dos milhares de estudos que comprova a atuação no físico. Nesse caso, falando do poder anti-inflamatório do guaco. Esse outro estudo agora comprova o efeito ansiolítico no campo emocional da passiflora, folha de maracujá. Inclusive demonstrou ser melhor do que o medicamento convencional. Por aí você já começa a entender o poder das plantas usadas da maneira correta, não simplesmente jogando no Google como indicar qual chazinho é melhor para isso, para aquilo. Vai muito além do que você imaginava até agora. A segunda forma total da tríade da naturopatia integrativa é através dos óleos essenciais, que vem da aromaterapia. Para você entender melhor, vamos separar a palavra aromaterapia, ou seja, usar o aroma dos óleos essenciais, que são extratos puros das plantas, com finalidade terapêutica. Mas não é só o aroma, o cheiro. Esse aroma vem das moléculas químicas que são aromáticas, cheias de componentes químicos naturais com propriedades medicinais. Aqui, o óleo essencial também atua no campo sutil, mas ainda mais no campo emocional e físico por conta desses químicos. Como mostra aí esses estudos que eu separei. Esse comprovando um efeito superior ao ansiolítico convencional para ansiedade, efeito no campo emocional, e esse outro comprovando os efeitos antifúngicos, antivirais, antibacterianos dos óleos essenciais, ou seja, atuação no campo físico. Os óleos essenciais eles também estão cada vez mais disseminados, mas sem uma metodologia de aplicação, você perde muito a potencialidade desses compostos, perde a eficácia para quem você poderia indicar, fora que precisa de confiança e segurança para indicar da maneira correta. A terceira forma é através dos florais, que atuam principalmente no campo sutil, que é um campo esquecido pela maioria dos tratamentos e técnicas. É por isso que com a naturopatia, quando a gente sabe integrar esse poder da tríade total, a gente promove tanta eficácia com quem aplicamos, conseguindo atingir os 3 campos, físico, emocional, energético, sutil, e isso reforça o nosso propósito de ajudar cada vez mais pessoas. A gente não fica apagando só um sintoma, e isso traz resultado. E como consequência dessa atuação tão eficaz, a gente cresce em resultado profissional e pessoal, além do resultado dos nossos clientes. Uma vez eu ouvi que as plantas, com toda a sua perfeição e bondade, doam o seu poder a nós. Mas você já pode ter usado algum óleo essencial e visto pouca eficácia, ter indicado um floral a um cliente e ele teve pouco resultado, ou você não sabe como lidar com certas situações, não tem confiança em indicar. Isso acontece porque você não olha de forma integral a situação e nem usa o poder da biocompatibilidade das plantas em sua tríade total. Somente quando você faz o uso da integração da tríade da naturopatia é que você consegue promover o máximo de eficácia, com total segurança e confiança, para obter os resultados almejados. Então, o método da naturopatia integrativa se apoia no eixo da biocompatibilidade, que é nada mais do que a habilidade de um material, no caso as plantas, em ser compatível com tecidos vivos, no caso o corpo humano. É o que acontece com as plantas, que são naturais e nós, seres humanos, também somos. Por isso elas agem tão bem em nosso corpo, organismo, mente, campo sutil. Quando integradas da forma correta, os efeitos são garantidos. Por isso que o uso da tríade no método acontece com essas 3 ramificações, planta, óleo essencial e floral, como a gente viu, para que haja atuação completa nesses 3 campos, físico, emocional e sutil, energético. É assim que a gente tem tanta eficácia com os nossos clientes e, consequentemente, resultado para nós também, como especialistas na área. E quando eu falo campo sutil, energético, é importante frisar que não tem nada a ver com religião. Aliás, todos os recursos naturais que a gente utiliza vêm do mesmo Criador que a gente mesmo. Para mim é Deus, mas você pode chamar de universo, eu superior, energia maior, do que desejar.
Mas é por isso que a nossa conexão com a naturopatia é tão forte. Nós precisamos entender que a naturopatia não é misticismo, não é placebo e muito menos depende do que os nossos clientes ou do que a gente mesmo pensa para funcionar. Esse é um dos motivos de contarmos com as plantas, essa tríade da natureza. Elas possuem um poderoso compilado de químicos naturais que conferem propriedades incríveis para nós. É o chamado fitocomplexo. É dele, inclusive, que provém diversos medicamentos convencionais, sabia? A aspirina, por exemplo, um dos remédios mais consumidos no mundo todo, principalmente pela atividade anti-inflamatória, a sua origem é vegetal. Ela é extraída da casca do salgueiro. No entanto, o que poucos falam, divulgam, é que existem diversos efeitos colaterais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com a aspirina, incluindo náuseas, vômitos, diarreia, azia, dor no estômago. Isso acontece porque quando um químico das plantas é isolado dos demais, ou seja, esse fitocomplexo ele é partido, há a alteração dos efeitos. A notícia boa é que existem milhares de opções da naturopatia. Esse estudo, por exemplo, comprova o efeito anti-inflamatório do gengibre, uma planta medicinal. E como conclusão, o estudo disse aí que descobriu que o gengibre é eficaz como anti-inflamatório e antioxidante, pois ele possui ali fortes propriedades de eliminação dos radicais livres. Sem contar que não houve os efeitos colaterais da aspirina que eu mencionei aí com o uso do gengibre. E é nisso que a gente se baseia dentro da naturopatia. Tudo isso que eu estou te explicando é muito importante porque a grande busca pela naturopatia vem daí. Você já parou para pensar que o elevado número de pessoas doentes nos indica a urgência de tratar melhor todas as questões? O que eu chamo de ciclo da doença é algo nítido nos dias de hoje. As pessoas têm um sintoma, tomam um medicamento para aquilo, o sintoma é apagado, mas ressurge mais para frente, ou aumenta, ou vai para outro lugar. Consciente ou inconscientemente, as pessoas, a sociedade estão atentas a isso. Por isso que a busca pela naturopatia cresce tão grande e só com a naturopatia integrativa a gente consegue sanar esse ciclo vicioso. E como a gente consegue sanar esse ciclo vicioso? Primeiro, com o que a ciência comprova, como eu mostrei em diversos estudos, e segundo, porque um sintoma não é igual para todo mundo. Uma dor de cabeça minha não é igual à sua. E ficar tomando um remédio convencional, além dos efeitos colaterais, traz também esse problema do ciclo da doença que eu expliquei. E outro problema além disso, se você como um profissional, especialista, ficar indicando receitinhas prontas de Google, ficar só olhando os efeitos daquele óleo essencial, usar da dosagem mínima por falta de confiança e segurança, isso não vai trazer efeitos extraordinários para quem você indicar a naturopatia. E é importante você saber disso, porque caso você já seja terapeuta de alguma área, profissional de alguma área, ou queira iniciar, você pode pegar no Google receitas prontas, indicações gerais de plantas, chá, óleo essencial floral. Mas caso você atue dessa forma, grandes chances são de que seu cliente não vai ter o resultado que você quer proporcionar. E dessa forma, você não vai conseguir levar eficácia de verdade, com segurança, confiança de verdade. E você não tem o resultado que você deseja, só se torna mais um. E caso você pense que tudo isso é muito bom e vai querer fazer terapia de não sei o quê, ficar inventando moda, seguindo 1000 vertentes, você simplesmente nunca vai se especializar e se destacar no que é a base de tudo, que é a naturopatia com a atuação da tríade da natureza. É das plantas que vem tudo como a gente viu. Para que ficar querendo inventar cada hora uma coisa, se enfiar numa vertente e nunca se especializar? E se especializar no que de fato está comprovado que cresce cada vez mais a procura e que tem eficácia de verdade. É somente se aprofundando na naturopatia integrativa que você vai conseguir sair dessa angústia que vive hoje, da desmotivação, da falta de rumo, e é somente com ela que você vai conseguir alavancar os seus resultados de faturamento profissionais de verdade. O segundo pilar que dá continuidade é da segurança, confiança. Nesse pilar, a gente dá de encontro com o que eu chamo de janela terapêutica, que é o uso seguro, unindo os saberes ancestrais aos avanços científicos. Lembra que eu falei lá da minha avó? Pois é, as gerações passadas, povos antigos, eles tiveram muitas descobertas no meio da naturopatia, mas hoje ficar seguindo só isso não é o mais inteligente. A gente pode e deve unir a esses saberes os estudos clínicos que já existem. E é nisso que eu me baseio neste segundo pilar. Tem muita gente indicando a naturopatia, as terapias da forma errada, tendo maus resultados, ou tendo medo de atender, de fazer as indicações, não sabendo lidar com certas situações, com receio de iniciar. Com a janela terapêutica do método integrativo, a gente não enfrenta esses problemas.
E sim, mesmo você não sendo da área da saúde, mesmo não tendo outros cursos prévios, você pode e deve fazer essas recomendações. Caso você já seja da área, pode também se tornar especialista na naturopatia para assim atrair ainda mais clientes com a sua atuação e ter mais resultados. Caso você já esteja na área ou até quem quer ingressar nessa nova profissão, pode até ter alguns receios, de tenho medo de indicar os óleos essenciais, tenho receio que meu cliente tenha alguma reação ou não tenha o objetivo ali atingido, porque já fez algum curso que te ensinou o básico, então você tem medo de indicar para crianças, gestantes, idosos, por exemplo, e tudo isso é completamente normal de se pensar. Eu já estive nesse lugar. É por isso que nesse pilar eu desenvolvi o uso da janela terapêutica. Esse pilar que eu desenvolvi, então ele se baseia nisso. O que eu vou te ensinar agora é o ouro para você que quer ter sucesso. Entenda uma coisa, risco é sempre dependente da dose. Paracelso, um médico, filósofo e alquimista do século XVI, ele já dizia: somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. Existe uma faixa de uso que há contraindicação. Existe uma faixa em que não há efeitos terapêuticos. E existe uma faixa entre essas duas que nos permite ter grandes resultados com eficácia sem que haja riscos. Essa é a janela terapêutica, como eu gosto de chamar. O que você precisa é ter uma fonte simples, rápida e objetiva que una o poder da tríade, que eu falei aqui, que eu te ensinei, com as indicações com segurança e confiança total. Mas calma que na aula 3 de sexta-feira eu vou te dar um modelo pronto disso. Então a gente já vai continuar, mas anota aí que sexta-feira você precisa assistir a aula para receber esse modelo de busca com a janela terapêutica. Por fim, e não menos importante, temos o terceiro pilar, o de resultado. Para viver da naturopatia com propósito, prosperidade, não existe um único caminho, existe o melhor caminho para você. Ao longo do tempo, eu fui unindo tudo isso e compilei os 14 caminhos diferentes para conquistar os resultados com a naturopatia. São 14! É uma gama de possibilidades que vai te possibilitar escolher o que te traz mais felicidade, aliando assim o propósito com o que você deseja fazer na sua vida. E o melhor, não é necessário investimento nem em espaço e nem em materiais em todos eles. Não é só com atendimentos que a gente pode viver da naturopatia. A maioria das pessoas não entende que não é sabendo um pouco de cada técnica, se acabando para conseguir um cliente aqui, outro ali, que se vive da naturopatia. Não entende que não é necessário abrir um espaço, comprar materiais, investir numa empresa, fazer contrato de aluguel. Não! Você precisa de um caminho e de possibilidades nesse caminho. Então vamos às 3 primeiras possibilidades. Atendimento presencial, virtual e por formulário. Esse último especialmente eu que criei. Por exemplo, quando eu tive a minha filha, eu não fazia atendimentos presenciais, mas quando eu queria trabalhar, eu fazia atendimentos virtuais ou por formulário, que basicamente eu desenvolvi como um formulário avançado para que o cliente preencha, você passe a recomendação da naturopatia sem nem precisar de uma hora de sessão. E é importante dizer que existe um passo a passo para os atendimentos, todos eles, tá? Há um guia a se seguir para você não ter essa falta de confiança e ficar perdida ao guiar o seu cliente na sessão. As outras 5 formas: vender produtos terapêuticos, criar sua marca de óleos essenciais, chás, terceirizar a produção, revender produtos ou ser representante de alguma marca. Você pode, por exemplo, fazer um atendimento e embutir o valor do produto que você fizer e entregar para o seu cliente agregando valor no que você faz. Outra possibilidade que eu mesma faço é representar alguma marca. Dessa forma, quando eu atendo e vou fazer a recomendação da naturopatia, o meu cliente já sabe onde comprar aquilo que eu recomendei. E assim você recebe pelo atendimento duplo, digamos assim. Além disso, muitas pessoas sabem o nicho que eu atuo, elas já chegam até mim perguntando sobre os produtos. Então é uma forma muito simples de agregar ainda mais resultado. Outras 3 possibilidades: palestras, consultorias para marcas e lojas, workshops. Como vocês viram, muitas empresas grandes já estão ligadas que esse é o futuro e não tem como fugir. Por isso, elas buscam palestras de quem entende do assunto, consultorias para desenvolver aromas personalizados para a loja que tragam efeitos específicos. Por exemplo, um spa, ele quer um aroma característico, pode te contratar para desenvolver um blend de óleos essenciais que traga relaxamento aos clientes. Dessa forma, vocês têm aí, eles vão conseguir ali um aroma exclusivo que você desenvolveu com efeito calmante aos clientes. Os workshops também são uma possibilidade infinita. Você pode fazer workshops específicos de plantas para mulher, de florais e óleos essenciais para as crianças, por exemplo, e por aí vai. Eu adoro os workshops. E o melhor é que eles podem ser virtuais, ou você pode cobrar uma matrícula
para poder comprar os materiais que você vai utilizar sem precisar investir absolutamente nada do seu bolso antes de receber. Outras duas formas são de criador de conteúdo e afiliação. Lá atrás eu fazia conteúdos relacionados às terapias naturais, à naturopatia para empresas. Fiz para a marca de shampoo natural, óleo essencial, fitoterápico, tudo isso porque eu já era especialista na naturopatia. Eles não querem que alguém que não entende nada desse assunto, desse ramo, assuma os conteúdos. Por isso, tem um grande mercado aí. E a afiliação é outra oportunidade em ascensão. Tem vários produtos físicos ou digitais relacionados à naturopatia que você, como especialista, pode representar digitalmente e ganhar uma bela comissão. E por fim, para totalizar as 14 formas, é de unir com alguma profissão já existente. Por exemplo, se você já é esteticista, você pode indicar ou incluir as práticas da naturopatia em seu atendimento para que o cliente tenha mais resultado, eficácia naquilo que você for aplicar e volte sempre aos seus serviços e indique outras pessoas. Se você é personal trainer, esteticista, biólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, professor, instrutor de algum esporte, cabeleireiro, já atua em alguma área da saúde, beleza, bem-estar ou educação, em qualquer área você pode unir a naturopatia para se destacar e ganhar ainda mais. Então, só para deixar claro, dentre as 14 formas, a única que você precisa ter um espaço e investir em materiais seria de atendimento presencial. Ainda assim, eu indico a possibilidade de você alugar uma sala dentro de um salão ou centro de terapias aí na sua cidade que faça isso, e aí você embute o valor do aluguel de 1 hora pelo espaço no seu atendimento. Ou seja, você também não precisa tirar dinheiro do seu bolso antes de receber, porque você cobra antes de fazer o atendimento, ok? As demais formas, igualmente, você pode em todas cobrar o serviço antes de investir no material necessário e você só vai precisar de um dispositivo com internet para atuar, o seu celular, por exemplo. E como você está aí me assistindo nessa aula, isso já acontece, então não há preocupação alguma. Você já deve estar entendendo a dimensão dessa oportunidade que está em suas mãos. Pois é. E até pode ser difícil agora escolher só uma possibilidade dentro dessas todas que eu te mostrei. Mas eu vou te mostrar agora um conceito oriental que vai te ajudar. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas Ikigai é uma palavra japonesa que significa razão de viver, objeto de prazer para viver ou força motriz para viver. Então vamos analisar a imagem do Ikigai. A parte verde a gente já tem tudo preenchido, porque como você viu, tudo da naturopatia contribui para o mundo. A gente atua como uma ponte a esses saberes que ajudam muitas pessoas. O lado amarelo também, em todas as 14 possibilidades que eu mostrei, você paga para fazer, bem remunerado. Agora vamos olhar para o círculo vermelho. O que você ama fazer? Ah, eu amo trabalhos manuais. Então você pode focar em fazer os produtos terapêuticos. Ah, eu amo falar, me comunicar. Então as mentorias, palestras, workshops podem ser o ideal. Eu amo tecnologia, mas eu queria algo também conectado à natureza. Então você pode, de repente, como você vai saber tudo da naturopatia, se tornando especialista, criar conteúdos nessa área para outras empresas. Ah, eu adoro vender, venho de família de vendedores, então você pode vender ou ser representante de alguma marca da naturopatia. Eu gosto de contato com as pessoas, gosto de ajudar, então os atendimentos seriam o ideal. Eu gosto de ajudar, mas eu sou mais tímida, então você pode, de repente, iniciar com os atendimentos virtuais, por formulário. Agora, em seguida, a gente vai olhar para o círculo azul. O que você é bom ou boa de fato em fazer? Será que o que você ama está alinhado com isso? Eu adoro me comunicar e todo mundo diz que eu faço isso muito bem. Eu gosto de vender e já fui lojista, sempre ganhava ótimas comissões, tenho facilidade, gosto de ter contato com as pessoas e de fato eu consigo ajudar muitas pessoas, elas me procuram e assim por diante. É dessa forma simples, aplicando o Ikigai, que você, dentre as 14 possibilidades de encontrar o seu propósito, vai identificar o melhor ou os melhores para você. Porque sim, é possível seguir mais de um, eu faço isso e diversas pessoas também. Viu o universo infinito de possibilidades que existe? E o melhor é não precisar se dedicar por horas para conquistar essa vida. Mesmo que seja corrida a sua vida de hoje, como mãe, dona de casa, eu também sou. É possível fazer isso com toda a flexibilidade necessária. E muitas pessoas já estão me procurando para saber como se aprofundar na formação em naturopatia integrativa. Mas eu não quero falar muito disso agora. Eu vou falar mais para frente. O que eu quero agora que você pense é o seguinte: eu sei
que tudo isso pode estar te deixando um pouco ansiosa, querendo saber mais como fazer, e eu quero te tranquilizar, porque na próxima aula eu vou te mostrar o modelo de busca da naturopatia com a segurança da janela terapêutica, vou te mostrar a rota que você deve seguir para ter sucesso com resultado de verdade e com confiança, levando eficácia para as pessoas e podendo crescer junto com o cenário da naturopatia. Até aqui, você aprendeu quais são essas 14 possibilidades, viu exatamente como se dá a eficácia com o uso da tríade da natureza e também viu como funciona a janela terapêutica. Também aplicamos o Ikigai para você identificar as possibilidades da naturopatia que são melhores para você. E por fim, se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, tem um link aqui abaixo para você entrar. É só dessa forma que você recebe todos os nossos conteúdos, todos os materiais e o link da próxima aula. Eu te vejo lá, grande beijo!